Oi pessoal, o Universo Acadêmico já começou e nesta edição nós vamos falar de um assunto que interfere sim no bolso de quem mora em Santa Maria. O custo para viver aqui aumentou ou diminuiu? A resposta quem vai dar é o índice do custo de vida, calculado pelo Laboratório de Práticas Econômicas da UFN. Descubra também por que a Universidade Franciscana é pioneira em um projeto que deveria estar em todas as instituições de ensino e que jamais deveria ser motivo de constrangimento às mulheres. O tema da campanha da fraternidade e as novas descobertas sobre o envelhecimento humano, o Universo Acadêmico também vai mostrar nesta edição. Como eu acabei de falar, 3 itens contribuíram para que a inflação permanecesse estável em Santa Maria. A apuração é do Laboratório de Práticas Econômicas da Universidade Franciscana. Ele pertence ao curso de Ciências Econômicas da UFN, que realiza a pesquisa mensal de preços aqui em Santa Maria. Na UFN TV, o custo de vida em Santa Maria é um assunto para o professor Matheus Froza. Professor, seja muito bem-vindo ao Universo Acadêmico mais uma vez. Obrigado e mais uma vez vamos, na verdade, destrinchar os números e mostrar não só o resultado de março, mas também a expectativa desse mês de abril e também do mês de maio. Começando então, professor, mostrando a primeira tela nossa, o Márcio Santos, nosso diretor de imagem, já está colocando a imagem na tela para nós aqui, para quem está nos acompanhando também pelo canal 15 da NET ou pela UFN TV no YouTube. 0,82 foi em janeiro, fevereiro 0,51 e março, estabilidade da inflação, professor, 0,51%. Confesso, professor, que eu fiquei surpreendido, eu esperava um pouco mais. Sim. Meio ponto por cento, professor. Exatamente. Não é tão pouco assim, mas eu esperava mais. Não é tão pouco porque nós não pegamos todos os aumentos dos combustíveis, nós não também pegamos todos os aumentos também já estão em vigor em relação aos medicamentos e os medicamentos controlados. Então isso é importante e boa parte dessa composição de preço está atrelado a gastos com a educação pelos reajustes educacionais que ocorreram principalmente no mês de janeiro, no mês de fevereiro e resquícios no mês de março. O que acaba colocando a inflação em 0,51%, a mesma de fevereiro. A gente vai dar uma olhada agora, professor, na próxima tela, e aí nós temos já a variação no ano, ou seja, a inflação neste momento, em 2019, em Santa Maria, é de 1,28%. No acumulado nos últimos 12 meses, 4,65%. Eu lembro que em situações anteriores eu sempre comentava com o senhor, está dentro da meta, não está dentro da meta, aquilo que se estipula, aquilo que não se estipula. Vamos deixar isso um pouco de lado, embora se o senhor quiser responder, sim, pode responder sem nenhum problema, professor. Agora, 1,28%, né, para início de 2019, isso é para todos nós termos ainda mais precaução com o nosso bolso ou ficarmos tranquilos? Vamos lá, vamos fazer um efeito comparação. No ano de 2018, todo o ano de 2018, o boletim do índice do custo de vida auferiu 3,78. E nós já estamos em 3 meses do ano com 1,28. Ainda não entrou o preço dos combustíveis, que muito provavelmente, no ritmo que está, possa chegar a R$ 5,00. Eu não estou falando ainda dos aumentos da energia elétrica também, que pesam muito no orçamento familiar, que são algo primordial. Então, há sim uma tendência, talvez, que a inflação ela caia dessa meta, que fica entre 4,5% e 6,5%. 4,5% e 6,5%. Essa é uma estimativa, então. Sim, a estimativa do governo em relação ao IPCA, que é o índice oficial, é que fique em 4,3%. Mas no ritmo que nós estamos hoje, nesses 3 primeiros meses do ano, no trimestre, vai ser um esforço muito grande do governo em ficar dentro da meta. E já vou direcionar para quem está nos assistindo agora aqui no UFN TV, que o governo recuou com o aumento do preço do diesel. Isso é um indicativo que ele quer sim controlar a inflação. Na próxima tela, já que a gente observa também, professor, a gente chega aos grupos que mais subiram. E aqui aqueles 3 vilões ali, né? Educação, alimentação e despesas pessoais. Educação 2,88%, alimentação 1,17%, depois os outros valores estão na tela para que os nossos telespectadores possam acompanhar. E aqui me surpreende não a educação propriamente dito, professor. Sim, embora quase 3% é um valor considerável, né? É quase toda a inflação, por exemplo, de 2018. De alguns grupos. Perfeito. Agora, transporte 0,2% é que eu até desconfiei, professor, sim, né? Muitas vezes é tanto cálculo, é tanta coisa que a gente coloca na planilha, até para colocar sim, aqui na divulgação, que eu fiquei... É interessante essa colocação porque sim, a gente faz a pesquisa do transporte na primeira semana do mês. Ou seja, ela vai ser feita na primeira semana do mês
de maio, ela foi feita na primeira semana do mês de abril. Perfeito. E os reajustes de preços praticados pelos postos aqui na cidade, eles aconteceram após a segunda quinzena. Então eles não foram integralmente captados pelo pesquisador esse aumento de preço. Sim. Então, muito provavelmente, no próximo mês, que vai captar o mês de abril, o mês de maio que capta o mês de abril, já vai aparecer o grupo transporte, já apresentando variações significativas. E por si só é interessante. Ou seja, esse valor para transporte, que ele aparece aí fazendo uma escala de 1 a 5 na quinta colocação, vamos dizer assim, ele vai alterar. É um valor parcial. Digamos, parcial. Né? Ele não é absoluto para o mês de março, então. Na verdade, até eu coloco, eu faço um comentário e que está no boletim, que vai estar tão logo disponível na página da UFN, segunda-feira vai estar disponível na página. Lá, a gasolina chegou a variar do mês de janeiro até a primeira semana do mês de março em 20 centavos, aqui no município. E muito provavelmente eu vou chegar a 35 a 40 centavos com a captação dos preços no mês de abril. Olha que interessante esse dado. Agora, os grupos que menos subiram, professor Matheus Froza. E a gente tem habitação, uma deflação de menos 0,16%, vestuário praticamente estável, comunicação também, saúde e cuidados pessoais 0,16%. A habitação está atrelada à baixa venda de imóveis, Sim, professor? aluguel de imóveis também. Eu não tive repasse, muito provavelmente dos aluguéis. Também há pouco aquecimento do setor imobiliário também, que é um setor pujante aqui na cidade e também gerador de emprego, que é o que não está ocorrendo. E também ali na habitação está pequenas reformas. Está ali o fio, a lâmpada, o azulejo. Isso são itens que compõem o grupo habitação. Então a pessoa não faz uma pequena reforma, a pessoa não está comprando imóvel e isso acaba refletindo no grupo habitação. Bom, o senhor está aqui justamente para tirar dúvidas e para responder algumas perguntas que não só eu, mas os telespectadores daqui a pouco possam ter. Quando a gente fala em uma deflação no setor de habitação, imediatamente o que me veio a imagem, professor, é de olhar por várias quadras de Santa Maria, muitas construções em andamento. Exatamente. Né? Muitos locais já recebendo, por exemplo, a terraplenagem, alguns prédios já sendo erguidos, outras áreas sendo delimitadas por conta das construtoras para o início de uma obra. E aí quando a gente se depara com um número negativo assim, a gente fica se questionando, mas como dar uma deflação com tantos locais com obras em andamento ou por iniciarem-se as obras? Na verdade, explica isso para a gente, professor. Na verdade, eu estou criando uma expectativa de venda, o qual ela não está ocorrendo. E isso por si só é interessante. Por mais que eu mudei o financiamento habitacional e posso financiar 90% do imóvel, isso não está ocorrendo nessas negociações e isso por si só é interessante. Eu estou delineando alguns apartamentos, algumas obras estão em andamento na cidade, mas as vendas elas estão engatinhando ainda. Elas estão muito pequenas nesse momento e isso fica bem claro. Então essa movimentação que nós esperávamos no setor habitacional, tanto na geração de emprego quanto na arrecadação de modo geral, isso não está ocorrendo. Sim. E isso fica perceptível aqui na cidade. Isso ainda, de certa forma, professor, seria, eu diria assim, reflexo de anos anteriores? Sim. E o momento econômico que a gente vive agora, ele só vai, de certa forma, atingir de verdade esse setor da habitação, esse setor da construção civil daqui um ano, daqui um ano e meio? Eu acho assim, nós estamos aí num período de instabilidade do mercado para a aprovação da reforma da Previdência, pela volta da confiabilidade, isso é importante, e também pela geração de emprego. Esse setor, o qual compõe o grupo habitação, ele é de fundamental importância para que o país volte a empregar e que o país volte a crescer. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o grupo habitação. Quando ele apresenta uma deflação, significa que o setor ele não está em aquecimento, que o setor não está empregando, e Santa Maria, esse setor é fundamental, está dentro do setor de serviços, que é a compra e venda de imóveis. Perfeito. Bom, só reforçando então, o setor de habitação, uma deflação de 0,16%. E o vestuário também traduz bastante o município. Pois é, interessante muita isso, loja, né, muita loja que está fechando, isso também é uma realidade que mostra também, as pessoas não estão consumindo vestuário, então elas estão adiando essa compra, principalmente de outono e inverno. As lojas não lançaram essa coleção outono e inverno nas lojas ainda e estão liquidando o verão, o que não é comum. Geralmente eu faço uma liquidação no mês de janeiro e faço uma liquidação no mês de fevereiro. Em março eu já estou com uma coleção outono. E esse ano não se verificou isso. Eu continuo liquidando peças do mês de janeiro e do mês de fevereiro, o qual eu não vendi. E a coleção outono ainda não chegou nas lojas. E isso fica bem claro aqui no município, que as pessoas estão direcionando seus gastos
principalmente para a alimentação. Olhando a próxima tela agora, professor, então, a gente tem um acumulado do ano dos grupos aí que mais, de certa forma, mais se elevaram em questão da inflação. Acumulado do ano, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Educação 3,34%, saúde e cuidados pessoais 2,81%. A educação aqui, de novo, ela aparece num primeiro lugar por conta muito disso que o senhor acabou de falar agora há pouco, na época de matrícula, enfim, volta às aulas. Volta às aulas e os reajustes também educacionais ficaram acima também da inflação. Sim. E quanto ajusta a inflação, também tu começa a ajustar também o transporte escolar. Tu reajusta também o preço do uniforme. Então isso, tradicionalmente, isso também ocorre. Que nem no grupo de despesas pessoais. Mas o que aumenta despesas pessoais? Cabeleireiro, aumentou. Manicure e pedicure, aumentou. Então eu também começo a repassar preços, disseminar os preços para outros setores. Interessante, uma verificação bem importante que o senhor acabou de falar. Indo agora para a próxima tela, que vai ser a última que nós vamos mostrar aqui, inédita, pelo menos nesse momento, a gente tem os itens de maior aumento. E de acordo com o Laboratório de Práticas Econômicas da UFN, professor Matheus, vocês nos trazem os números de lá que o moranguinho foi o item aí que mais subiu, 17,1%. Depois, chocolate em barras, 15,6%. Já pega um efeito sazonal da Páscoa, o chocolate em barra. Isso também, eu comentei isso em aula com os alunos hoje, chocolate em barra sobre 15,6 significa o quê? Não é que as pessoas não estão antecipando a Páscoa, não é isso. É muita gente que está comprando chocolate em barra, talvez, para fazer em casa e para agregar renda, para vender, para agregar renda. Isso é um indicativo. Perfeito. O chocolate em barra em si, e já o moranguinho não, é efeito sazonal de consumo mesmo. Tu não vai encontrar moranguinho disponível na estrada e nem aqui no município com preço barato. Agora, erva mate 2,6%, estofados para sala 11,4%. Qual a explicação aí, professor? Não, a erva mate é algo pontual em parte, porque eu estou num processo agora, tanto do arroz quanto da soja, eu tenho agora, nesse período especificamente, eu vou iniciar um período de colheita, então eu tenho uma diminuição de área plantada em relação à soja, efeito sazonal. Então por isso que chega, lembrando que 1 quilo de erva, tá, ele já se encontra aqui no município acima de R$10. O preço médio da erva mate hoje chega a 11,35 aqui no município, 1 quilo de erva mate. Ainda está tranquilo, digamos assim. Sim, porque já chegou a R$15 no auge, vamos dizer assim, de uma inflação da erva mate, redução à área plantada, em concorrência com outras culturas, chegou quase a R$15 1 quilo de erva mate. Arroz 11,3%, mesmo valor da laranja, verificado aí como os itens de maior aumento no mês de março, e também as cafeteiras 10,4%. Aqui não são aquelas cafeteiras mais chiques, né? Não, são mais simples, tradicional, né? Aquela realmente para quebrar um galho rápido, para quebrar o galho, fazer na o café passado, geralmente isso. Então, nesse período de março, é período de ajustes de oferta que eu tenho, principalmente no grupo alimentação. Não aparece na tela, mas eu tenho uma certa estabilidade no buffet por quilo. Então, a gente vê que impacto vai ter o preço dos combustíveis na alimentação, e isso eu pego na alimentação fora de casa. Sim. Professor, qual a projeção que a gente faz para os próximos meses agora? Nos próximos meses vai continuar aparecendo ainda gastos com saúde e cuidados pessoais. Isso vai aparecer em relação aos reajustes. Combustíveis nem se fala, né? O combustível nem se fala, só que a gente não tem que ver até que ponto o nome disso dentro da economia é transmissão de preço. Até que ponto essa transmissão do preço do combustível vai chegar na alimentação fora de casa. É um exemplo, buffet por quilo. Até que ponto isso vai impactar lá na alimentação? Até que ponto isso vai chegar no entretenimento? Então é isso que nós temos que tomar cuidado, porque o combustível, nosso modal, ele é todo basicamente rodoviário, aonde eu vou chegar. Claro que o preço do diesel em si, esses impactos diminuem, mas não deixa de ter um impacto. Sim. A gente sempre tem o combustível como um medidor, como um termômetro, né? E a gente verifica, por exemplo, para exemplo agora nesse começo do mês de abril, mais especificamente nessa segunda, terceira semana de abril, um pequeno acréscimo aí também, né, nessa questão do combustível aqui em Santa Maria. Como é que isso vai repercutir para as próximas semanas e principalmente para o mês de maio, professor? Porque nós temos aí, fechando abril, apenas os 4 primeiros meses de 2019. Sim. E aí eu gostaria de retomar algo que o senhor já falou até, quanto a quando a gente anunciou ali que a inflação de Santa Maria ficou em 0,51% em março, a exemplo de fevereiro. Qual é o impacto disso tudo? O impacto, sim, é a perda do poder aquisitivo.
Estou levando em consideração que em maio, o próximo mês, é a data base para umas quantas categorias para reajuste salarial. Sim. E provavelmente as empresas ou as instituições, de modo geral, tanto público quanto privadas, vão repor esses índices de inflação para amenizar essa perda. Mas combustível é difícil de substituição, energia elétrica eu não tenho substituição, gás eu não tenho substituição, telefonia eu não tenho efeito de substituição. A gente fica refém desses preços e é difícil até o ponto de eu poupar. Ainda mais em energia, eu estou numa iminência já no mês de maio, eu começar períodos de mais frio. Então tudo isso vem a calhar. Cabe ao consumidor cada vez mais a fazer escolhas. Isso é importante. Sim, daqui a pouco é importante abrir mão de algo Sim. para manter outra coisa de desde mais que esse importância. algo não seja investimento em educação. Sim. Isso eu pontuo muito em palestra, pontuo muito em sala de aula. Eu tenho que fazer escolhas? Sim, mas faço uma escolha com vestuário. A educação, ela tem que sim, que obrigatoriamente ser tratada como investimento. Eu faço escolha com vestuário, eu faço escolha com habitação, eu faço escolha com comunicação, mas eu não posso fazer escolha em relação à educação. Tem que ser prioridade juntamente com a alimentação. Ou seja, de certa forma até é mais do que justificável daqui a pouco a gente encontrar a educação figurando entre esses primeiros lugares aí dos itens de maior aumento. Exatamente. Então, porque a procura, de certa forma, daí é grande também. Sim. Né? Isso nós temos que levar, sempre fazer esse discurso também de transformação que começa lá embaixo na base e na educação ela tem que ser tratada assim como investimento e não despesa. Em nível de governo federal, governo estadual e também municipal, o senhor fica muito à vontade para falar, professor. Quais os prognósticos para os próximos meses? A gente ainda vive uma troca de ministros aqui, outra colar, uma ou outra pode ainda vir pela frente. Como é que isso acaba repercutindo na economia aqui de Santa Maria, professor? Repercute sim. Eu vou dar duas notícias que elas até me surpreenderam em termos de governo federal, que foi o 13º em relação ao Bolsa Família. Isso é positivo, isso gira a economia, fator renda. E também que foi anunciado ainda hoje também a manutenção e também acho que tem algum acréscimo também na Bolsa Atleta. Isso também movimenta, inclusive, captação de verbas para projetos sociais que estão ligados. Exemplo, o judô, a própria canoagem, o qual nós temos tradição aqui no município. Isso é extremamente positivo e isso também é válido. Mas volto a dizer que a reforma da Previdência é que vai trazer, sim, confiabilidade para todos, tanto em nível municipal, tanto em nível estadual, quanto em nível federal. Isso vai trazer confiabilidade. Sim, só que a gente precisa o quanto antes discutir se vai ser esta a Previdência proposta ou se vai ser uma nova ideia que está por surgir. A gente não pode esquecer essa pauta. Acho que nós temos que focar nessa pauta da Previdência do que ficar querendo mudar um termo, um outro, ou cantar o hino ou não. Nós temos que ser mais objetivos e muito mais, não reativos, mas sim prepositivos em termos de propostas. Já ouvi o senhor falar aqui por mais de uma vez essa questão da reforma da Previdência, bastante interessante. Tomara que os nossos governantes possam, pelo nosso canal do YouTube, por que não? Sim, acompanhar com certeza. Isso, né, professor? A diferença entre a dose, entre o que eu costumo dizer sempre o veneno e o remédio, a diferença acaba sendo a dose. Então nós temos que acertar sim essa dose para a reforma da Previdência, que ela não vire um veneno, tá? E que ela realmente traga uma solução. Professor Matheus Froza, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Universo Acadêmico. O senhor é que é professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana e também secretário municipal de Finanças aqui da Prefeitura de Santa Maria. Agradeço o convite, estou à disposição e vamos ver os novos encaminhamentos dos meses subsequentes aqui. Tá certo. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença. A seguir, o Universo Acadêmico mostra, aliás, você vai descobrir por que a Universidade Franciscana é uma das instituições pioneiras no Brasil em um projeto que garante mais saúde às mães lactantes e aos bebês também. É o Espaço Amamentação. Nós mostramos depois do intervalo. Você já sonhou em empreender, mas tem medo de se perder na parte burocrática de uma empresa? Então a nossa dica de hoje é para você que ainda não conhece o ambiente de inovação da Universidade Franciscana e pensa em abrir uma empresa de sucesso no futuro. A dica é por conta do professor do curso de Administração e coordenador do Espaço Ambiente de Inovação, Lissandro Dallanora. Oi, você sabe onde buscar apoio para criar o seu negócio? Diversos são os atores que apoiam o desenvolvimento de uma ideia para transformá-las em negócio.
Um destes são os ambientes de inovação, que são constituídos por ambientes colaborativos, incubadoras tecnológicas e espaço para empresas residentes. Se você se interessou, fique de olho nos editais da Universidade Franciscana na página da instituição para poder participar do espaço de ambiente e inovação. Tem mais alguma dúvida no ramo da administração ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Por favor, mande para a gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! Amamentar o bebê é um dever da mãe e uma necessidade da criança nos primeiros meses do desenvolvimento, mas exercer esse direito nem sempre é garantido à mulher. O trabalho e os estudos também se incluem como obstáculos às mães, principalmente em espaços públicos ou privados. Uma iniciativa do mestrado em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana quer mudar essa situação. Desde a última quinta-feira, ela se junta a outras universidades do Brasil como pioneiras a oferecerem um espaço de amamentação às mães lactantes que realizam atividades na UFN. A Isabelle, mãe da Lívia, de 2 meses, é acadêmica. A Cristina, mãe do Matias, de 11, é professora. E a Solange, mãe da Beatriz, de quase 2 anos, é a vice-reitora da UFN. Agora, elas têm um espaço tranquilo e confortável para amamentarem as crianças enquanto estão na instituição. A minha mais velha eu amamentei durante 4 meses, a minha mãe trazia ela de 3 em 3 horas ou 2 em 2 horas e eu amamentava aqui nos corredores ou dentro da sala de aula mesmo, né, quando eu tinha aula teórica. E como eu faço odontologia na clínica, eu saía da clínica e amamentava também, aqui na cantina. Eu gostava muito de subir no 10º andar, que é bem silencioso. Então, assim, claro que eu acho que a mãe amamenta onde ela quiser, mas ter um espaço, né, para isso é muito importante. O leite materno é recomendado por 2 anos ou mais, indicado como o único alimento do bebê até os 6 meses de vida. Mas o Brasil está longe de seguir isso. Segundo a professora Franceliane, a média de tempo em que as mamães dão o peito para os filhos no país é de 53 dias. Essas salas de amamentação foram pensadas para aproximar as mães dos bebês e para a gente tentar aumentar um pouco essas prevalências de aleitamento materno, né? Já que ele é tão importante tanto para as mães quanto para os bebês, né? A gente sabe que ele é um fator de proteção para inúmeras doenças das mães e dos bebês. A gente chama isso de dose e resposta. Quanto mais o bebê mama, mais tempo ele mama, maior a proteção ele vai ter. A ideia da sala foi da professora Franceliane, que é nutricionista. Com a ajuda das colegas do mestrado, montou um espaço no hall do prédio 16 do Conjunto 3 da Universidade Franciscana. E ter um espaço numa instituição de ensino como a nossa é abraçar a causa, né, pela saúde, pela vida, pelo desenvolvimento saudável. Tanto ela como o Pedro, fui em vários congressos, várias universidades e tu não tinha espaço para ficar com eles. Então, que bom a gente poder proporcionar isso também para os nossos visitantes. No espaço tem poltronas onde as mamães podem sentar para amamentar os bebês, micro-ondas, pia, refrigerador e um bercinho, que a Lívia já experimentou. Precisava de um espaço para que elas pudessem amamentar com tranquilidade, para que elas pudessem trocar o seu bebê, para que elas possam também esgotar o leite quando necessário, né? Se ela vem trabalhar, ela esgota, armazena o leite ali na geladeira e retira no final do dia. Em março, o Senado aprovou multa a quem impedir a amamentação. O projeto assegura o direito das mães de amamentar em local público ou privado, sem sofrer qualquer impedimento e constrangimento. O texto agora tramita na Câmara dos Deputados. Só que muitas mulheres têm dificuldade de amamentar em lugares públicos e às vezes os bebês, ainda mais quando maiorzinhos, eles se dispersam e acabam não mamando o suficiente. Então tem mães que preferem um lugar mais aconchegante. Também pensando no nosso frio aqui do inverno, um lugar mais protegido, né? Um lugar onde a mãe se senta confortável e para o leite descer, também a mãe precisa estar bem fisicamente e emocionalmente. O espaço vai estar aberto durante o horário de funcionamento do Conjunto 3,
Durante a inauguração, o local recebeu a bênção do Frei Valdir Preto, coordenador da Pastoral Universitária. Um cantinho especial que vai fazer a diferença. Mostrar que o aleitamento é importante, que a universidade é um espaço que apoia, que viabiliza o aleitamento, e ele também é um espaço que provoca todas as instituições do município a pensar a respeito desse assunto, né? E como pode proporcionar a cada um na sua empresa, na sua instituição, um espaço mais confortável, mais tranquilo e privativo para as mulheres amamentar. É um momento, para mim é o momento mais lindo, né, depois da gravidez, é o momento da amamentação, porque tu tá fazendo um ser humano crescer, né, alimentando, então para mim é muito emocionante, eu fico até emocionada de falar. E todo esse carinho, os maiores beneficiados agradecem assim, com sorrisos. Que legal, muito bacana mesmo. O tema da campanha da Fraternidade de 2019 foi o assunto de um painel na Universidade Franciscana. 3 convidados abordaram o tema Fraternidade e Políticas Públicas, valores fundamentais no cuidado com a vida, do ponto de vista de suas atuações profissionais. O encontro foi no Salão Azul do Conjunto 1 da UFN. Ele se faz necessário esse diálogo, eu diria assim, um diálogo que mexe com a nossa vida cotidiana. Quando nós falamos de políticas públicas, nós estamos falando das relações humanas. A CNBB, na verdade, é desde 1961 que está trabalhando sobre temas emergentes. Então, a campanha da fraternidade é sempre um tema que envolve a realidade, a situação dos mais pobres. Onde que nós vemos que há necessidade de estimular, de provocar, assim, eu diria assim, um grande diálogo em torno daquilo que as pessoas têm direito e que muitas vezes desconhecem. E eu penso que o principal de tudo é instigar que todos participem de todos os fóruns, de todas as possibilidades, audiências públicas, reuniões, né? Enfim, todas as atividades que possibilitem a discussão de políticas públicas. Desde a criança, o adolescente, o jovem, os idosos, a questão da saúde, uma área muito preocupante. Ainda hoje, também já há mais tempo, nós acompanhamos muita gente morrendo por falta de atendimento. A política de saúde é uma política social por excelência e que envolve cada vez mais participação, o protagonismo do usuário e com isso fortalecer a nossa cidadania, que eu acho que é o grande tema também que a campanha da fraternidade nos provoca este ano. Então, a igreja sim se preocupa com a questão da vida. E se a vida está ameaçada, é o momento de chamar a sociedade, a comunidade para essa reflexão. Propondo ideias, participando dos movimentos decisórios e tudo isso precisa ser fortalecido, com certeza. Pensar em ações que reverberam lá na escola. Então nós pensamos em proposições, né, sociais, coletivas, que vão trazer um ganho. Então eu vejo uma relação direta nesse processo como política de saúde como política social. Sobretudo transpor um modelo estático, duro, tradicional para um modelo mais flexível. Então a gente vai ver esse ganho, essa negociação e todo essa construção lá também na escola, na educação das crianças e adolescentes, jovens, né, adultos. Portanto, penso que isso está garantido como um direito e que nós todos, enquanto cidadãos, devemos exercer. As políticas públicas estão precisando, de fato, de um chamamento, para que a comunidade possa contribuir nesse debate. A expectativa de vida dos brasileiros está cada vez maior. A comprovação disso é atual e, conforme o IBGE, mostra que estamos vivendo em média 75 anos e 8 meses. Essas demonstrações reforçam a necessidade e a importância de se discutir sobre um envelhecimento saudável. Então, a saúde do idoso foi o tema escolhido para o segundo workshop do curso de fisioterapia aqui da Universidade Franciscana. Viver mais e melhor. Quem não quer, não é mesmo? Para que isso aconteça, cada vez mais são estudadas maneiras para que a terceira idade seja bem-vinda. Nesta sala, 150 estudantes e profissionais de diferentes áreas aprendem sobre a saúde do idoso. Que a gente consiga mostrar para o aluno que o paciente ele precisa ser visto
por vários olhares. Então, a gente tenta no evento escolher uma temática que a gente consiga integrar a fisioterapia, a farmácia, a enfermagem, a nutrição. Enfim, a gente tenta integrar vários saberes para mostrar que para a gente atender o paciente com qualidade, a gente precisa ter um olhar integral e interdisciplinar. Este professor destaca que, segundo os conselhos de farmácia, mais de 90% das pessoas acima de 65 anos tomam pelo menos um remédio e 40% fazem uso de mais de uma medicação. Ele ressalta que, independentemente do curso, todo profissional da saúde precisa ter noção do tratamento medicamentoso do paciente. Essa questão relacionada, quando a gente fala de medicamentos, obviamente a proposta dele é para trazer fins terapêuticos de maneira positiva no tratamento para idosos. Só que à medida que se vai utilizando mais de um tipo de medicamento de maneira concomitante ou intervalos de tempos muito próximos, aumenta consideravelmente essa possibilidade de ter interações que muitas vezes não são benéficas ao idoso. Dentro dessas interações, nós podemos ter, obviamente, também os efeitos adversos que podem surgir e ter um potencial de risco agregado. Esse potencial de risco pode ter, às vezes, até de um desconforto brando, ou ainda questões mais graves, que pode ter, às vezes, até problemas cardiovasculares, nefrotoxicidade, problemas hepáticos, ou ainda problemas ligados à parte neurológica, devido a um tratamento que, muitas vezes, não foi conduzido de maneira adequada. Atividades extraclasse e interdisciplinares que são bem-vindas pelos alunos. Porque além de ter um conhecimento a mais do que a gente aprende em sala de aula, a gente se atualiza, a gente vê visões de outros profissionais, outros conhecimentos de fora, além do da fisioterapia. O Universo Acadêmico termina aqui. Você também pode conferir as reportagens e o programa completo no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FNTV lá nele. E acompanhe também as nossas publicações e as nossas divulgações pelas redes sociais que aparecem na tela. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana também. E até mais.